Hoje o programa é dos Manda Brasa. Manda Brasa. Vamos lá, então. Estamos em estúdio com Edinho Bez de Oliveira, que eu estava ouvindo o Antídio no bloco anterior e lembrando também um pouco da tua história, né, Edinho? O homem que veio da roça, o homem que vem do campo, o homem Muito que tem parecida. essa... Nós já conversamos, bom dia a todos. Bom dia, vez, né? bem-vindo ao Estúdio VIP. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e o Antídio já conversamos várias vezes, a história dele é muito parecida com a minha. Nós viemos da roça até os 18 anos, né? Ele disse que ele nunca teve fartura de mais dinheiro, com dificuldades, mas nunca passou fome, nunca passou frio, eu também não, né? Mas com dificuldades. Eu estudava em Tubarão, vinha de ônibus para cá e muitas vezes o pai dava o dinheiro certinho para o ônibus. E de vez em quando eu pegava uma carona na estrada, né? E porque aí sobrava aquele dinheirinho para a gente ir ao cinema aqui e tal. Muito parecida a Ele só tem um pouquinho mais de funcionário que tu, Edinho. E mais dinheiro do que eu também. Um pouquinho mais, só uns 5.100. E lá vai pedrada. Empresário, Ele resolveu ser empresário dando certo ganha dinheiro. Você sabe que eu torço para que todo empresário ganhe dinheiro. Sempre fui assim. Quando eu fui secretário de Estado, teve uma pergunta lá com a televisão. O Igor, você conhece o Igor, né? E ele fez uma pergunta assim, mas você não acha que esses empreiteiros estão ganhando muito dinheiro? Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, todo empresário tem que ganhar dinheiro. Nós temos que torcer que ganhe dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, ele não vai pagar imposto, ele não vai gerar emprego, ele vai quebrar, isso não interessa para nós. Obviamente que tem os limites, né? Obviamente que tem a forma de você ganhar dinheiro honestamente. E nós precisamos de empresas competentes, porque se não tivermos empresas eficientes, competentes, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que trazer, como secretário de Estado, nós vamos ter que trazer empresas de fora, porque nós temos obras complexas, então nós precisamos de boas empresas. Então é equívoco quando as pessoas falam assim de empresário. O empresário tem que ser defendido, né? O mundo é assim. Existe o pobre, existe o médio, existe o rico, né? O rico gera emprego para o pobre ajuda a manter o rico. O que é preciso é buscar o equilíbrio disso, né? E todos são importantes. Então, eu sempre falei que o empresário é importante. Agora, o empresário tem essa vantagem, né? Se ele for bem mesmo, ele corre o risco de ficar rico como o Antídio é. Corre o risco, né? Ô, Edinho, diz uma coisa. Ontem nós comentamos aqui no programa, até anunciando essa nossa entrevista que estava agendada e ela foi foi coincidência mesmo, afinal, nós agendamos a entrevista com o Antídio na semana passada para terça-feira, para ontem. E a assessoria dele me ligou na segunda-feira à noite pedindo para transferir para hoje. Nesse meio tempo, nós tínhamos marcado já com o Edinho Bez. E nós comentamos ontem aqui, Edinho, que o MDB, depois da morte do saudoso Luiz Henrique, não conseguiu mais ter uma unidade partidária, né? Cada um meio que se achou, o Luiz Henrique morreu, agora eu vou tomar conta do pedaço. Tu, como presidente, está conseguindo unir todas essas alas? Você acha que, independente do resultado que acontecer no sábado, seja uma vitória do Antídio ou do Deller, o partido vai ter unidade em outubro desse ano? Milton, você também acompanha o MDB há mais tempo, como outros repórteres, outros jornalistas, enfim, né? O MDB é o partido mais democrático do Brasil. E eu não sei se nós somos culpados ou não, mas nós sempre pregamos isso, e eu tenho 37 anos de MDB, 32 anos de lida política, e a gente sempre vem com isso, né? É o partido mais democrático, todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, né? E é verdade. Agora, o que nós temos que ter é disciplina, tem que ter ordem, tem que ter respeito, né, com as pessoas. Isso que eu estou tentando implantar. Eu estou vendendo, né, 4, 5 entrevistas por dia que eu tenho dado aí nesse período, principalmente agora até a convenção, né? Então, eu peço, e eu vou falar isso na abertura, né? Vamos respeitar os companheiros, pode se manifestar, é a história do MDB, ninguém vai tirar a voz de ninguém, mas vai ter disciplina. Você vai se inscrever, nós vamos dar 3 minutos para cada um que quiser falar, depois os candidatos, deputados estaduais e federais, terão na ordem de 5 minutos, amanhã nós vamos ter uma reunião para definir o rito certinho. E depois, 11h30 mais ou menos da manhã, nós vamos abrir para a majoritária. Aqui os candidatos à majoritária poder falar. Obviamente que terão um espaço muito maior. Como nós defendemos democracia, e aquilo, a pergunta que você fez para o Antídio aí,
Ontem, né, realmente vazou isso lá, que se o Antídio ganhar poderá ser visto já. Não existe isso. Se isso acontecer, nós vamos implodir o partido. Porque o Antídio está significando o quê? Candidatura própria. Ele é candidatura própria. Né? Os deputados estaduais, prefeitos, defendem com o Udo, com o Carlos Moisés, porque o namoro que vem ocorrendo há 1 ano e meio. Estou namorando, conversando e tal. Eu pergunto o seguinte, né? Quando o Bitinho, por exemplo, quando eu conheci a Vitemar, eu casei no mesmo dia? Não, eu fiquei namorando. Daqui a pouco veio o casamento. Ou não, né? No caso deu. Assim foram os deputados estaduais, Vitinho. Começaram a namorar, liberando recursos para os municípios, né? E quando nós vimos, né, os deputados estaduais já estavam comprometidos. Não comprometidos em apoiar ou em votar no Moisés. Vai votar no Moisés se ele passar na convenção. Né? Então, eles estão comprometidos em defender a candidatura dele dentro do MDB, junto com o MDB. E aí nós temos o vice-governador, se o Moisés ganhar junto com o Udo, temos o vice-governador e o senador. Então, e o compromisso é de que nós vamos assumir no último ano também o governo e para a reeleição com o apoio do próprio Moisés. É um projeto. Agora, o Antídio se apresentou com algo diferente. Né? Um grande prefeito renunciou à prefeitura para ser candidato a governador, né? E nós temos aí essas duas chapas. Aliás, nós só temos a chapa do Antídio, né, que registrou na segunda-feira passada. Depois, ontem, foi o Udo, que registrou como candidato a vice, né? E até ontem à noite ainda não havia sido registrado a chapa de Moisés e Udo para vice. Tá? Amanhã às 10h30. Mas espera aí, mas não entendi. O Udo registrou o nome dele para ser... Só vice. Ele não cita Moisés. Mas isso tem que estar na convenção... Veja bem, isso é uma posição. Por quê? Porque, obviamente, que o Antídio vem defendendo, vote no 15, que votar no 15 é Antídio e tal. O Udo é 15, né? Então, ele registrou, quer dizer, quem quiser votar no 15, vota no Antídio. Quiser votar no 15, o Udo é 15, né? Agora, deverá ser apresentada hoje, né, uma chapa pelos deputados estaduais e prefeitos, dizendo assim, Moisés, candidato a governador, e Udo de vice. Né? Então, nós vamos aguardar até hoje. Amanhã de manhã, às 10h30, eu já tenho reunião com a nossa equipe e a bancada estadual indicou o Nadal, o deputado Nadal, como representante da bancada, né, para nós discutir o rito. 10h de sexta-feira, eu estou convocando a executiva e um representante de cada candidato da majoritária, se quiser participar, para nós definir o rito da campanha. Isso é que eu tenho programado. E sábado, às 9h em ponto, eu abro a sessão, a convenção, né? Falo lá uns 10 minutos. Demais, sou né? o primeiro a votar. Menos. Tem que ser sou o menos. primeiro a votar. E tem que haver uma certa consciência do pessoal, porque vai ser caloroso. O espaço não vai. Haja vista que nós estamos Não, mas tu colocando um falando telão. 10 minutos não precisa, né? Nós vamos pegar um telão, né? Na rua, tem uma laje grande, e o pessoal fazer rodízio e acompanhar. Mas aí tu já vota, tu é o primeiro a votar na convenção? Eu sou o primeiro a votar, porque para depois ficar comandando o processo, né? Por isso. Qual é o peso dos votos, Edinho? É vereador, tem um peso? É membros da executiva, tem outro? Qual é o peso da votação? O cara que é pré-candidato ao governo tem um peso maior? Como é que funciona? Quem vota são os convencionais. Boa pergunta. São os convencionais. Quais as pessoas que têm direito a voto? O delegado do município, ou delegados. Aqui em Tubarão, por exemplo. Temos 3. Vai ser eu, o Tancredo e o Dalto. Né? Eles têm um voto cada um. Eu tenho 2 votos porque eu sou da executiva, do diretório estadual do partido. Então, vota os delegados dos municípios, os 71 membros do diretório estadual, deputado federal e deputado estadual. E os ex-presidentes que é nato, né? Cada presidente vitalício ali participando do diretório e votando. Só esses que votam. Somando dá 541. Lembrando que nós temos diretórios organizados em todos os municípios,
né? Nós temos 295 municípios. Alguns não tão organizados, né? Temos 2% lá. 2% que estamos acertando com comissão provisória. Né? Só para eu entender bem, os 541 votos são todos os votos, inclusive os 2 do Edinho, os 2 de quem 541 claro, total de votos. 541. Tu pode dar uma pipocada e dividir os teus 2 votos? Votar para um e para outro? Ou os teus 2 votos vão para um só? Eu quero te dizer que não vai para um só. Tu não pode dividir. Não, poder eu posso. Querer agradar os dois. Falar, Poder eu vou ter em ti, não mentir para nenhum dos dois. Não. O voto é secreto? Não, mas eu digo que daqui a pouco tu pode... Pode, poderia, até como, né? Eu não havia pensado nisso, né? Mas de qualquer maneira, nós temos também a escolha do senador, né? Nós temos 3 pré-candidatos. Há quem diga que os 3 já inscritos? Inscritos. Todos inscritos. Estão faltando do Moisés e do Udo. Os senadores, temos o deputado Rogério Peninha, o deputado Celso Maldaner e o ex-governador Paulo Afonso. Há um zoom lá, a semana toda, que o Paulo Afonso não é candidato nada, não sei o que e tal, mas está inscrito. Está inscrito. Se não retirar, será submetido a voto. E essa questão, nós temos que chamar o break, né, Bica? Tem, mas... Temos que chamar o break. Se tu puder responder rapidinho essa pergunta, Edinho, é sobre a questão, vocês estão cientes, né? Vocês têm essa ciência de que a vaga ao Senado e a vice será do MDB. Porém, também há conversas, especulações de que o governador teria abrido uma dessas vagas para o PSDB compor a chapa também. Né? Vocês não abrem mão dessas duas vagas? Nós não temos discutido isso, porque está definido que o MDB terá o vice-governador e o candidato ao Senado. Se o Moisés, digamos que ele passe, né? Porque nós não estamos discutindo isso agora. Agora, o resultado da convenção, no final, às 15 horas, a gente apura, de lá vai eu, o candidato a governador, o candidato a senador e o líder da bancada, nós vamos para a sala de imprensa da Assembleia, dar uma entrevista, uma coletiva, explicando. E já na segunda-feira, aí nós teremos uma reunião, sabemos quem é o candidato a governador, quem é o candidato a senador, e nós vamos discutir isso. Agora, se o governador, por exemplo, obviamente que ele vai querer o partido unido, ó, você quer um partido para dizer que está apoiando ou quer um partido motivado? Porque o MDB, quando pega, ele vai assim, ó, os primeiros 15 dias eu tinha confusão, o cara não aceita o que ganhou, mas já estão acostumados com isso, é assim mesmo. Vai, 5 dias, 10 dias, eu vou estar conversando com cada descontentamento que por acaso aparecer. Em 15 dias a gente imagina que nós já estamos mais ou menos 90% Partido Unido. Aí se o governador, se o candidato a governador, tanto para ele quanto para o Antídio, quer o Partido Unido, nós temos que motivá-lo, porque o partido motivado não tem. O Ulisses Guimarães já dizia, como é que foi a campanha lá em Capivari? Estou chutando aqui. Lá nós perdemos. Então, o PMDB perdeu para ele mesmo. Porque quando ele está unido, dificilmente perde a eleição. Que é verdade, nós temos necessidade. Agora, como nós somos a democracia, tem gente que diz que é um excesso de democracia, mas é democracia. Não tem. E democrata é aquele que respeita o resultado da eleição. Vou pedir um minutinho, a gente precisa fazer uma pausa rápida aqui para pagar o intervalo e a gente volta ainda para fechar o Hora Hiper na manhã de hoje. Segura aí. Jornalismo de qualidade. Atualize-se. Seja Hiper. Hiper FM. Na Hiper, faltando 7 para as 9. Oral-T e Odontologia Integrada, um ambiente aconchegante, equipamentos modernos, atendimento humanizado e profissionais especializados. Agende seu horário pelo 31920777 ou WhatsApp 991410777. Avenida Marcolino Martins Cabral, 2075, Edifício Interclínicas em Tubarão. Quer aprender diferente e ainda ganhar uma bolsa de até 35% durante toda a graduação? Então faça sua transferência ou segunda graduação na Unisul. Na universidade mais inovadora de Santa Catarina, você participa de aulas e projetos reais dentro de empresas com profissionais do mercado. Uma experiência que faz a diferença no seu aprendizado e na sua carreira. Venha aprender diferente na Unisul. Saiba mais em estude.unisul.br. I love
this radio, Hyper FM. A Sofer, tudo em ferros, chapas, tubos, perfis estruturais, telhas de aluzinco, policarbonato e toda a linha de acessórios para a serralheria você encontra aqui. A Sofer Comércio de Ferros, atendendo Tubarão e região. Solicite o seu orçamento pelo 3626-6211, na rua José Amâncio Gomes, 1800, Vila Esperança, em Tubarão. Mega promoção na Pisarte Porcelanatos. Porcelanato Pulpis, cinza 84 por 84, polido classe A por apenas R$ 69,90 o metro quadrado. Vem pra Pisarte. Expedicionário José Pedro Coelho, Tubarão, WhatsApp 996239621. Eu sou Hiper. Nossa, tô com sede. Espera aí, vou beber água e já volto. Oi, mãe, vim beber água. Pode beber da torneira, filha. Ah, entendi, você quer, né? Vem, vou colocar pra você também. Tubarão Saneamento. Compromisso com você é o meio ambiente. O pit stop que o seu automóvel precisa no lugar perfeito para ele. Universal Pneus, o melhor do universo automobilístico você encontra aqui. Balanceamento, geometria, montagem, troca de óleo, os mais variados serviços feitos por quem entende do assunto. A Universal Pneus é a maior revenda continental da região. É qualidade e eficiência garantida. Traga seu carro, caminhão ou caminhonete e experimente a nossa mão de obra especializada. Ligue 3628-4148 ou acesse www.universalpneus.com. As informações da região sul. Atualize-se. Hora Hiper. Muito bem, 8 horas e 56 minutos. Hoje atropelamos um monte de quadros do programa, mas justificadamente, né? Conversamos aí com o pré-candidato do MDB ao governo do estado, o Antídio Lunelli, e estamos em estúdio com o presidente estadual do MDB, Edinho Bez de Oliveira, que tem a batata para descascar e a batata quente comandar essa convenção no sábado. Vai ser quente, Edinho, vai ser pressão no sábado, imagino. Agora, tanto tempo em Brasília, tanto tempo enfrentando tantas dificuldades, essa temperatura mais aquecida, tu também já está um pouco acostumado, né, Edinho? Já está mais curtido, digamos assim, né? Tem um amigo que diz assim, eu já vi de tudo. Eu falo assim, eu já vi quase tudo. Virão novas aí pela frente. A gente está preparado para isso. Estamos conversando, identificando. Eu já conversei, por exemplo, pessoalmente com o Udo e o Chiodini. Conversei com o Udo e o Lunelli, né, o Antídio. Conversei com o Renato Viana, com o Daltos Reis, com o deputado João Matos. Eu estou conversando com todos, no telefone o dia inteiro, ligando, conversando, convidando, e também se tem uma sugestão. Uhum. Todos estão dizendo que eu estou no caminho certo, que conte com eles para me tocar e tal. Então está indo muito bem. Agora, também estamos preparados, né? Sim. Pode ser que alguém se exalte lá, e o MDB é assim mesmo, numa reunião, aí tem um ou outro que vai lá e desabafa e tal, eu não fui ouvido, estou aqui chutando, né? Eu não fui ouvido e tal, mas por que não foi ouvido, né? Tem as regras. E outra coisa, eu estou seguindo rigorosamente, pela minha experiência, rigorosamente a legislação e também o Estatuto do MDB. E eu já consultei 5 advogados, eu estive com o presidente do TRE, algumas dúvidas, conversamos, eles colocou também à disposição para tirar dúvidas, né? E também conversando, amanhã nós temos uma reunião com 2 advogados, mais secretário executivo, mais o Ronério, ex-prefeito de Palhoça, né? Que é um craque também, e com o Beto. Então nós vamos complementar isso que eu falei aqui, meu tio. Nós vamos complementar, né? E ajustando. Na sexta-feira, aí eu tenho a reunião, aí eu convoquei a executiva, né? E também o representante de cada candidato. Aí nós vamos fechar isso que eu falei aqui. Concorda. Batemos o martelo, batemos. A gente vai pronto para lá. A gente tem discurso. Agora, falar, o MDB é assim mesmo. Tem cara que vai para lá só para falar. Ele gosta.
Tem outros que não querem nem saber de falar. Deixa eu te Se fazer tem uma pergunta. convenção que eu queria participar do MDB, que as outras vão ser café com leite, né? Mas convidados, vocês estão convidados Ah, lá. não, mas pernada, Estão né? convidados, Só tu vai né? falar 10 minutos, é demais, a gente tem Se que tu diminuir. fores, eu passo para 5. Edinho, deixa eu te fazer Prometo uma passar pergunta em pra relação ao Peninha. Ele é deputado federal hoje e se inscreveu para disputa o Senado. Se ele for derrotado, se ele não for o candidato escolhido para o Senado, ele tem como tentar buscar a vaga para a nominata da federal ou não? Ele fica fora da disputa? Ele não é candidato a mais federal. Ele já, inclusive, o chefe de gabinete dele, o chefe de gabinete dele. É o Rafael, o chefe de gabinete dele, que é o candidato no lugar dele. Há 2 anos, Penites, que não é mais candidato a nada. Nos surpreendeu quando ele colocou o nome para o Senado, né? Mas é um direito que tem, né? Ô Edinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a minha retirada também motivou o Celso e ele. O Celso tá, como presidente, ele meio que trabalhou para isso, né? Dá a entender que ele meio que trabalhou... Ele tá mais para vice. Meio que trabalhou para isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Edinho, para 9 finalizar, horas, porque nós já atrasamos bastante. Mas eu estou à disposição. Tu entende? Não, é porque o nosso tempo mesmo, Claro, nosso claro. Elídio, a gente já recebeu a advertência aqui, vou te falar uma coisa. Ô Edinho, eu entendo, o MDB e o PP são os 2 grandes partidos de Santa Catarina, sempre foram protagonistas de grandes eleições, de históricas eleições, memoráveis eleições, e hoje pode assumir um papel de protagonista, aliás, né, de coadjuvante. Você não se preocupa em que daqui a pouco uma decisão errada diminuir demais o tamanho do MDB em Santa Catarina, vídeo que aconteceu, por exemplo, em Tubarão, Capivari, que o partido praticamente não existe mais? Não, em Capivari nós temos uma comissão mas provisória. tem um vereador pela primeira vez na história, sim, né? Mas não é só com o MDB que acontece essas coisas, acontece com outros partidos também, regional. Aqui em Tubarão, nós tivemos uma candidatura, enfrentamos a eleição, e o problema está nos partidos maiores, o MDB, PP, depois o PSDB, e eu tenho conversado muito com o Espiridão Ami, lá em Brasília, sobre essas coisas, que lá o trabalho nosso não tem cor partidária, até porque tinha que aprovar um projeto, precisa de outros partidos, de outras pessoas, sozinho não faz nada lá. E a gente acaba entrando na conversa, né? O próprio Espiridão disse que eles já passaram por muitos problemas desses, vai e volta. O grande problema de nós termos partidos fortes, e graças a Deus nós continuamos fortes, é o fato de nós termos 32 partidos. Isso vai diminuindo a potência, a representatividade dos grandes. Nós não. Tu vê que aqui em Santa Catarina nós temos 98 prefeitos, só em Santa Catarina, 98 prefeitos, 67 vice-prefeitos, 823 vereadores, temos 12 deputados e diretório organizados em 99% dos municípios. Mas o MDB está lá nesses municípios também. Né? Você faz uma pesquisa aqui em Capivari, o MDB aparece bem. Você passa aqui em Tubarão, aparece bem. É uma questão de comando. Né? E agora aqui em Tubarão, por exemplo, com o Jair Tartre, com a experiência que ele tem, e juntando mais pessoas novas. Ontem ainda falei com o deputado Miguel Ximenes, nosso grande prefeito, tivemos aqui. É uma questão de reconstrução. E na vida sempre é possível recomeçar. Né? E com a experiência que nós temos, nós não temos dúvida. Mesmo assim, Miltinho e Bica, nós somamos o segundo e o terceiro maior partido. Nós sozinhos somos maiores do que o segundo e o terceiro partido. Então, nosso partido é forte, temos representatividade e cada eleição eu considero como uma partida de futebol. Não existe iguais. O Flamengo perdeu 3, 4 em seguida para o Atlético Mineiro, na melhor para passar, ganhou o Atlético de virada para a Copa do Brasil. Por quê? Cada eleição, cada jogo, ele é diferente, não é igual. Edinho Bez de Oliveira, a gente agradece demais a tua visita. Te pede desculpa, Edinho, pelo tempo ter ficado reduzido. Nós tivemos aí outra grande entrevista também hoje. Estava antigo. Estava antigo, estava falando de MDB, né? Tem uma coisa que o MDB não pode reclamar de tempo aqui, porque a semana passada veio Peninha, hoje o Edinho Antídio. Aqui é manda brasa na essência. Bem-vindo sempre, Edinho. Peninha esteve aqui pessoalmente? Não, telefone. Peninha foi telefone. Bom, Bica e Miltinho, é um prazer estar com vocês. Né? Nós já nos conhecemos, sabemos do trabalho, o profissionalismo de vocês, isso é muito importante. Agradecer ao Arilton Barreiros aí também. Que, tá aí, o nosso presidente de honra da Hiper. Que deu a dica até para nós estarmos aqui ao vivo. Aí disse, eu vou ter que estar com o Miltinho e dar uma bicada no Bica lá. Obrigado para vocês.
bom trabalho, que Deus nos proteja e que sábado tenhamos uma grande convenção histórica. O que tem de colegas de vocês se credenciando para estar lá, porque nós botamos uma equipe para isso, né? E vocês reiteram o convite para os fazer presentes. Se não presente, à distância, pelo menos.